Olá! O governo federal divulgou as regras para os saques das contas ativas e inativas do FGTS. Para quem tem pendências financeiras, essa pode ser uma boa oportunidade para quitar as dívidas. Para falar sobre este assunto, o Vitrine na TV de hoje recebe o economista, diretor do Luiz Fotógrafo e da CDL Divinópolis, Luiz Ângelo Gonçalves. Mas antes, confira uma matéria sobre o tema. Dados apurados pela CNDL e pelo SPC Brasil mostram que um percentual relevante de pessoas que estão com contas em atraso deve quantias que não chegam a 4 dígitos. Em cada 10 consumidores que começaram o mês de agosto com o CPF inscrito na lista de inadimplentes, 4 devem até R$ 500, e a maioria dos inadimplentes brasileiros, 50%, possui dívidas que somadas não ultrapassam R$ 1.000. É essa a realidade que deve ser encontrada pelos recursos do FGTS a serem liberados pelo saque a partir de setembro. A medida do governo espera liberar 42 bilhões até 2020 e tem como objetivo estimular o crescimento da economia e ajudar na redução do endividamento das famílias brasileiras. Na avaliação do diretor de Ações Institucionais da CDL Divinópolis, Luiz Ângelo Gonçalves, a liberação dos saques das contas do Fundo de Garantia servirá essencialmente para quitar dívidas, ajudando o consumidor a voltar ao mercado de crédito, o que gera um impacto positivo para o comércio no médio e longo prazo. Olá, Luiz. Seja bem-vindo novamente ao Vitrine na TV. Olá, obrigado pelo convite. Sobre a liberação aí dos R$ 500 do FGTS, vale ou não a pena sacar esse dinheiro? O FGTS tem esse novo programa do governo que vai permitir que o trabalhador faça o saque das suas contas ativas e inativas do FGTS. O que isso quer dizer? O trabalhador vai poder sacar até R$ 500 para cada conta que ele tenha, ativa ou inativa, porque cada emprego que ele teve gera uma nova conta no FGTS. Então, se a pessoa tem ali 2, 3 empregos, ela vai poder, quem sabe, sacar mais do que isso, até 500 por cada conta. Normalmente, o FGTS, ele tem uma regra que vale a pena sacar o dinheiro, porque ele rende 3% mais a taxa referencial. Isso quer dizer que ele vai render menos do que 4% ao ano, o que é uma taxa inferior, por exemplo, a uma poupança. Então, se o trabalhador, com esse programa do governo, tem a possibilidade de sacar o seu FGTS, é interessante que ele saque. O FGTS, por sua vez, é um fundo que dá segurança ao trabalhador. Ele foi criado para isso, para momentos de maior necessidade. Então, se o trabalhador vai sacar, também é importante que ele tenha atenção para que não gaste esse dinheiro de uma forma supérflua, mas aproveite para ter uma estrutura financeira, quitando, por exemplo, dívidas que ele já tenha de uma forma já ativa, ou mesmo criando uma poupança para o seu futuro, ou investindo naquilo, como investindo em formação, capacitação, por exemplo, também são investimentos interessantes, mas ele tem que tomar esse cuidado. Você falou aí das diversas maneiras, do consumidor aproveitar esse saque. E para quem quer negociar a dívida, a CDL oferece algum tipo de negociação? A CDL oferece uma central de negociação. Todos os consumidores que vão até a CDL, é possível identificar primeiro quais que são as dívidas que ele tem ativa no mercado, a partir de uma consulta de 8 às 14 horas. Lá na CDL, que é a Avenida Getúlio Vargas 985, o consumidor pode ir até lá, ver o que tem de dívida ativa no SPC. Aqueles que estão registrados com lojistas parceiros da CDL, você pode negociar sua dívida diretamente na entidade. Ou conhecer já aquela que tem alguma loja ou empresa que tem a sua dívida, já conhecer qual é, e você pode ir lá encaminhar aquela empresa e negociar. É interessante conseguir aproveitar esse crédito oferecido pelo governo, essa possibilidade, para quitar as dívidas. É uma excelente forma de reduzir o endividamento, mesmo que seja dando entrada numa negociação. Porque o consumidor tem, em média, no Brasil, R$ 3.000 de dívida, segundo alguns dados divulgados. Com os R$ 500 liberados, às vezes ele pode conseguir um pouco menos ou um pouco mais, se ele tiver mais algumas contas, ele pode, quem sabe, dar uma boa entrada na negociação de uma dívida, mesmo que uma dívida maior. Tem um alívio ali, para conseguir mais tempo para pagar, Certamente. Ali o FGTS está rendendo 3, 4% ao ano, enquanto uma dívida pode gerar, às vezes, até isso por mês de juros.
Então, se ele consegue quitar uma dívida, realmente é uma solução melhor. Falando aí do comércio de uma forma geral, né? O que impacta esses saques e de que forma? Quando o governo federal teve um lançamento desse programa muito semelhante em 2017, foi um programa mais amplo que deu um maior impacto no comércio como um todo. Porque a pessoa poderia sacar todo o saldo das contas inativas, então deu um volume muito expressivo. Esse ano é um pouco diferente, ele limita a R$500 por conta, mas também libera as contas ativas, então quase todo empregado vai ter alguma coisa para sacar. Aqueles que têm até R$100, por exemplo, podem sacar até da lotérica, é uma super facilidade. Quem tem conta corrente na Caixa já recebe direto, até no dia 13 de setembro, então é bem interessante, vai ser bem facilitado, esse dinheiro vai ser injetado na economia. O comércio tem uma estimativa de impacto em Divinópolis de R$33 milhões. Então esse dinheiro certamente vai circular na economia de Divinópolis, seja para quitação de dívidas ou mesmo diretamente no varejo. A estimativa que nós temos com base na CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, estimando aqui para Divinópolis, nos dá que nós teremos um impacto em torno de R$8 milhões para o comércio, diretamente no comércio da cidade. Isso porque o consumidor ele vai estar com mais dinheiro, muitas vezes dá uma segurança maior para ele fazer alguma compra, algum investimento, e às vezes quita a dívida também permite que ele volte ao mercado de consumo. Então o ciclo é bem interessante, dinheiro na economia, dá impacto positivo para o comércio da nossa cidade. Luiz, muito obrigada pela sua entrevista. E você, consumidor, fique atento às datas do saque das contas inativas e ativas do FGTS. O programa Vitrine na TV volta na semana que vem. Até lá! Tchau!